Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Mais uma vez reunidos pelo Evangelho. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, esteja conosco nos nossos momentos de alegria e nos nossos momentos de dificuldades. Iniciando sempre agradecendo a Deus por estarmos reunidos pelo Evangelho e pedindo imensamente que nos ensine a caminhar segundo esses ensinamentos. Que Jesus esteja em todos os lares e em todos os corações. Graças a Deus. E a nossa leitura hoje é do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo número 115 chama-se Armai-vos. E quando a gente fala em armas, no momento em que o mundo está tão conturbado, a gente já fica até um pouquinho com receio. Mas começa com um trecho da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 13, que diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. E aí Emmanuel vai contar pra gente, vai explicar esse trecho pra gente, dizendo assim que o movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Busca-lhe as fontes sublimes para retirar apenas conforto, buscar-lhe as fontes sublimes para retirar apenas conforto seria proceder à maneira de crianças que nada enxergam senão guloseimas. Ultimamente a gente anda agindo como criança, só querendo receber e comer a melhor parte, ficar com o que é mais gostoso, deixando para lá os legumes e os vegetais, e depois chorando porque está dolorido. Ele diz: é indispensável tomar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino, e lógico aproximar-se o filho adulto da presença paterna com a exclusiva preocupação de receber carinho. A mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. Não dá só para mimar os nossos bebês, as nossas crianças, até porque eles, com a graça de Deus, se tornam adultos e independentes, e é para isso que a gente trabalha. A gente gostaria de retê-los pequenininhos nos nossos colos a vida inteira, mas se tudo der certo, eles vão se tornar adultos e vão procurar o seu próprio caminho e vivenciar suas próprias experiências. E não adianta a gente trazer só mimo. Hoje em dia a gente falar que as crianças não precisam ser mimadas, que a gente tem que cobrar e cobrar, também não é o melhor caminho. A gente precisa de temperança, a gente precisa saber identificar quando o momento é de abraçar, de acolher, de dar suporte emocional e quando é hora de cobrar a responsabilidade, a atitude, o compromisso que eles precisam ter no dia a dia da vida deles, para que haja aí um meio termo, porque a gente não pode viver só na aridez do deserto, nem também só no parque de diversões. A vida não funciona assim, a gente precisa do caminho do meio. E ele continua: a sede de ternura palpita em todos os seres, contudo, não se pode olvidar o trabalho que enrijece as energias comuns, a responsabilidade que define a posição justa e o esforço próprio que enobrece o caminho. Então ele dá aí 3 armaduras de Deus: o trabalho, que a gente precisa para se tornar forte para realizar o que a gente fez, porque não adianta nenhum conhecimento do mundo se a gente deixar ele trancado dentro das nossas cabeças, sem usar para nada. Então precisamos do trabalho, precisamos da responsabilidade e do esforço próprio. Essas são algumas das ferramentas que ele fala que estão disponíveis e que Deus deu para que a gente possa suportar as dificuldades e atravessar não só as dificuldades, mas também para aprender, para melhorar, para crescer, para ser útil, para ajudar. Então ele diz: em todos os templos do pensamento religioso elevado, o pai está oferecendo armaduras a seus filhos. A gente espera estar sempre em guerra, guerreando, brigando para conquistar os nossos espaços. A gente acha bonito falar que uma pessoa é guerreira, mas na verdade nós não estamos em batalha a não ser com nós mesmos.
tentando ajustar o nosso conhecimento, o nosso espírito às necessidades do mundo e segundo a vontade de Deus. Então, essa armadura que ele nos dá é trabalho, é responsabilidade, é esforço próprio para que nós tenhamos o mérito das nossas conquistas. Não pode faltar ternura, não pode faltar apoio, auxílio, nós estamos para ir para isso. Muitas vezes o nosso trabalho consiste em auxiliar os outros e é importante que a gente receba esse tipo de suporte. Mas a planta, ela fica presa a um suporte para que ela tenha força para florir. E nós estamos aqui para florir, não podemos viver apenas em cima de um suporte sem nada produzir. Ele diz: os crentes no impulso louvável podem entregar-se naturalmente às melhores expansões afetivas, mas não se esqueçam de que o Senhor lhes oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de que necessitam, dentro da luta redentora. Somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir nos maus dias da experiência terrestre, sustentando a serenidade própria nos instantes dolorosos e guardando-se na couraça da firmeza de Deus. Nós já comentamos várias vezes lá no Jesus no Lar sobre a história da borboleta, que uma pessoa ficou muito impressionada com o esforço que a lagarta estava fazendo para sair do casulo, para se transformar em borboleta, e é um esforço muito doloroso, com certeza, porque ela tem que quebrar aquela casca dura. E a pessoa fica com dó e vai lá e ajuda e vai quebrando a casca aos pouquinhos, o casulo aos pouquinhos, para que ela possa sair. E de fato ficou mais fácil. No entanto, ela não conseguiu voar, porque as suas asas estavam moles. E estavam moles porque é no esforço de quebrar a casca que as asas ganham força para poder se sustentar e sustentar a lagarta para que possa voar. Então, a gente precisa estar no caminho do meio, auxiliar, fortalecer, mas é preciso o nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa responsabilidade com a nossa própria vida. Às vezes a gente fica querendo usar essas ferramentas, essas armaduras, essas possibilidades para corrigir o outro, quando na verdade a primeira pessoa que precisa ser corrigida em tudo que a gente aprende somos nós mesmos. Então, mantenhamos a fé, a coragem, a boa vontade, nos liguemos simples, peçamos socorro nas nossas preces para receber o apoio necessário, mas o primeiro trabalho é nosso, para que seja uma conquista nossa também. Que Jesus nos abençoe. E a gente sempre faz as nossas vibrações, mentalizando sempre muita luz, muita paz, envolvendo o nosso planeta tão conturbado com guerras, que eles possam encontrar a fraternidade, vibrar pelo nosso Brasil, vibrações de esperança de muita luz, para que a gente possa superar as nossas dificuldades e levar saúde, educação, trabalho, dignidade para todos os lares. A gente vibra também por nossos irmãozinhos que estão passando por todas as dificuldades, sejam nos hospitais, os nossos irmãozinhos doentes, aqueles que se encontram nos presídios, que vivem da violência, por aqueles que se perderam nos vícios, sejam eles quais forem, por aqueles que se encontram nos asilos, nos orfanatos, abandonados nas ruas, que o nosso pensamento de luz chegue até eles, fortalecendo e equilibrando. A gente faz vibrações pelos nossos lares, pelos nossos locais de trabalho, que todos eles sejam envolvidos em muita paz, para que ali a gente possa realizar o nosso melhor. E a gente pede vibrações por nós mesmos, para que sejamos firmes no propósito de melhorar, para que a gente ouça as inspirações do alto e possa praticar o Evangelho segundo a vontade de Deus. E deixamos uma vibração com muita luz, com muita paz, para que seja levada aonde for mais necessário. Graças a Deus. E encerramos mais um Evangelho, pedindo a Jesus que nos ilumine, que nos fortaleça, que nos faça enxergar as nossas possibilidades, as nossas capacidades e que a gente possa colocar todas elas no caminho do bem, do auxílio, do fortalecimento daqueles que caminham próximos de nós. Que Jesus nos abençoe. Boa semana, graças a Deus.